Fala galera do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar uma Kakashi que tá aparecendo na nossa tela. Então se interesse de conteúdo, de como desenhar, como fazer personagem de anime, mangá, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira eu tô trazendo conteúdo novo aqui. Então se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos para o vídeo. E hoje eu vou estar ensinando como fazer o Kakashi, como já falei, o Kakashi da Ambu. Então para estar começando o desenho do Kakashi, eu fiz a bola para centralizar o desenho. Passei mais ou menos a base do desenho e fiz a linha de centralização para não ficar o queixo torto ou ficar meio esquisito. Aí eu fiz mais ou menos, ajeitei mais ou menos a proporção, fiz ajeitando algumas poucas coisas e comecei a fazer, fiz a orelha, já que ele tá em perspectiva também de lado, então eu fiz logo a orelha para poder fazer o pescoço dele, para ficar mais ou menos o torso dele. Aí eu fiz o torso, ficou muito esquisito o torso dele, sinceramente ficou muito esquisito, principalmente o pescoço dele. Eu fui fazendo, usando elementos geométricos, eu ia fazer o braço dele, para não ficar realmente quadradão, normalmente fica. Aí eu fiz algumas linhas entre um lado e outro do... basicamente essa parte aí onde fica o braço dele, que eu não esqueci o nome do símbolo geométrico agora, mas esse símbolo geométrico aí. Aí fui fazendo a mesma coisa do outro lado, fiz mais ou menos o deltoide do personagem, do Kakashi, que ficou muito esquisito, sinceramente dava pra ficar melhor, mas pelo que eu costumo fazer de deltoide ficou legal. E aí fiz o outro braço dele em perspectiva, que tá mais ou menos fazendo uma cruz com o braço. E fui fazendo mais ou menos a mão do Kakashi, a mão que você tá segurando. Fiz 4 dedos na mão, porque o outro dedo seria mais ou menos que ficaria a parte de baixo, atrás da espada. Fiz um quadrado e depois fiz mais ou menos onde ficariam os dedos, separando mais ou menos, que eu fiz em perspectiva. E fui fazendo alguns detalhes, por exemplo, a mão do Kakashi eu fiz em outra camada, porque aqui é sobrepor a outra mão, para não apagar e ficar totalmente esquisito, eu simplesmente fiz em outra camada. Fiz uma bola ali, vou descer mais ou menos onde vai ficar a máscara da Ambu do Kakashi, que eu não gostei tanto. E a intenção era ter ficado um pouco de lado, mas não ficou tão bom. Sinceramente dá pra poder fazer melhor, mas pelo que eu costumo fazer, ficou bom. Também fiz o olho dele, que eu também usei a mesma técnica que eu utilizo para poder fazer o rosto, que é simplesmente centralizar o desenho. Fazer uma linha no meio, seguindo mais ou menos aonde fica o nariz. E depois separando mais ou menos as partes para poder ficar centralizado o desenho, ficar um olho muito próximo do nariz, para poder ficar esquisito, ou ficar muito longe do nariz, para não ficar zarolho. Seguindo mais ou menos essa lógica, mais ou menos. Que é o que eu utilizo para poder fazer esse método, é criar outra camada por cima, em bispense, você tá fazendo pela mão, faz com a linha normal. E eu fiz com essa linha verde que vocês podem estar vendo. Toda vez que faço linha verde é para centralizar o desenho. E aí eu fiz alguns detalhes da mão e fiz mais ou menos o dedo dele. Antes eu tinha feito junto, mas como depois quando eu fui fazer o detalhe, eu separei eles e fiz mais ou menos como se estivesse dobrando o dedo, mais ou menos. E fiz o torso do personagem. O torso do personagem do Kakashi não ficou tão bom. Eu achei que ficou muito colado um no outro. Sei lá, eu não sei explicar direito, mas parece que ficou muito pra dentro em relação à parte de baixo. A parte de baixo do Kakashi, que é a roupa dele, ficou muito pra fora, enquanto o torso ficou muito pra dentro. Ficou muito esquisito, esse ponto reparando o torso dele, ficou muito desalinhado. O que eu fazeria pra corrigir isso seria puxar a roupa do Kakashi um pouco mais pra trás, pra poder alinhar mais o torso, não ficar um torso parecendo que tá barrigudo. Acho que é essa impressão que tá dando. E aí fiz alguns outros detalhes, fiz o detalhe lá do que tem no deltoide, esse símbolo da folha. E fui fazendo alguns outros detalhes bem pequenos. Agora fui fazer o rosto do personagem, fiz a linha verde para centralizar o desenho. Aí fiz a orelha e o pescoço. Apaguei a base lá da cabeça. Fiz alguns detalhes a mais na máscara. Fiz a máscara. Eu puxei um pouco mais pro lado a linha verde, porque já não ia ficar muito centralizado, ia ficar meio torto, então assim, puxei um pouco mais e fui centralizando o olho lá. O olho do Kakashi é basicamente o Sharingan dele. Eu não fiz com tanto detalhe o Sharingan dele, porque simplesmente a maior parte do Sharingan dele ia ficar coberto pelo cabelo, então simplesmente eu só fiz a base e não coloquei
Tomoe, que é aquele símbolo 6 que fica no olho. Eu só fiz um só, que foi na parte de direita. E os outros dois que ele tem eu simplesmente fiz, porque ia ficar por baixo do cabelo, nem deu trabalho de fazer. Apesar que não é uma coisa muito dedicada. Se o negócio ficar debaixo de alguma coisa, tipo, você vai fazer um braço, um X, você tem que fazer pelo menos a base dele. Não simplesmente apagar ou não fazer. Mesmo que eu vá apagar, depois é bom fazer. Aí eu fiz a parte da armadura dele, que é onde fica no antebraço. E fiz um pouco mais grossa a parte para poder ficar um pouco melhor. E fiz mais alguns detalhes, poucos, mas bem poucos detalhes mesmo. Mais ou menos a parte do detalhando a mão dele, do Kakashi. E comecei a fazer a line art do personagem. A line art do Kakashi eu fiz exatamente como eu costumo fazer, usando a opção no Ibis Paint de forçar desvanecimento, que é para poder aumentar a precisão, já que eu estou fazendo pelo dedo e não com caneta, que seria bem mais fácil. Eu ainda pretendo comprar caneta, mas como eu faço pelo Ibis Paint, eu realmente não acho que faz muita diferença. Eu desenho no Ibis Paint com o dedo mais uns 2 anos. Eu, sinceramente, acho que não faz tanta diferença. Só quando eu for comprar uma mesa digitalizadora, acho que vai fazer alguma diferença. Ou comprasse um iPhone para desenhar pelo, qual é o nome dele? Procreate, que é um aplicativo que só tem no iPhone iOS. Aí fugi um pouco do assunto, mas vamos voltar para a linha arte. Algumas partes da linha arte eu fiz um pouco mais grossas, que é para dar um pouco mais de detalhe. Algumas partes no cabelo eu fiz mais grossa, usei mais ou menos a grossura 8, enquanto no resto do desenho eu usei a grossura 4, ou seja, o dobro da grossura. No Deltoide eu fiz também a grossura um pouco maior e fiz umas rachuras na parte que ficaria a sombra, ou seja, no olho da máscara e na parte da sobrancelha dele. Sobrancelha não, é essa parte que fica no olho, um pouco mais grossa. E aí eu comecei a fazer a pintura de pele do Kakashi. Como ele não tá com tanta pele exposta, eu acho que ficou legal. E em vez de usar o padrão que eu utilizo, que é 3 tons, puxado por cinza para fazer a sombra, eu fiz o tom base. Comecei fazendo com um tom cinza, mas eu mudei de ideia. E fui fazer um tom, se eu lembrar, roxo. Fazer uma sombra roxo, porque eu não costumo fazer tanto, então para ficar um pouco diferente do que eu costumo fazer. Se você for fazer pela mão com lápis, o conselho é, se você não tem tanta experiência com a pintura de pele, faz com o abóbora, o tom de pele normal e um pouco do cinza, sei lá, para poder ficar um pouco parecido. Não, salmão, em vez de cinza, salmão. Não fazer tantas essas firulas malucas que eu costumo fazer. No cabelo dele, eu usei 3 ou 4 tons no cabelo dele, fiz mais ou menos as linhas dele, usando um pincel que tem no Ibis Paint, que dá a impressão um pouco mais de realismo. Eu gosto até, mas eu não costumo fazer tanto. Sei lá, eu acho que fica muito estranho pra mangá. Mas fica legal. O olho do Kakashi fiz exatamente 3 tons. Fazer mais ou menos o que eu costumo fazer em olhos, que eu ensinei nesse vídeo aqui de como fazer olhos. Procurei no canal que você vai ver como fazer. E eu fiz mais ou menos a máscara, que é a base do desenho. A máscara eu não gostei tanto da pintura, eu achei que poderia ter ficado um pouco melhor. Ficou muito, sei lá, esquisito, eu diria. Porque a parte direita, que é a parte mais clara, ficou muito branca. Eu usei totalmente branco essa parte, totalmente branco, e não gostei tanto. Sinceramente, poderia ter ficado um pouco melhor. Acho que eu deveria ter colocado um pouco mais de degradê na máscara. E faltou o degradê. Acho que eu deveria ter colocado 3 tons, como não, 3 ou 4 tons. E fazer o degradê, que não ficou tão bom. E nessa parte do resto do corpo do Kakashi, eu passei um tom base cinza e coloquei a opção cortar. Tirei outra camada por cima e a opção cortar para poder fazer. Pintar só na parte de dentro, que é a parte de baixo. E aí eu fiz a parte preta do Kakashi e fui fazendo degradê, usando 3 ou 4 tons de preto. Se for fazer na mão, você pode estar utilizando 2 mesmo, que é o cinza.
o preto, pra fazer um degradê um pouco mais próximo do que eu fiz aí. E você pode estar vendo um pouco mais de detalhes na mão do Kakashi, que eu fiz um pouco de profundidade na mão. O que eu costumo fazer bem mais simples e bem menos perceptível do que eu costumo fazer. Normalmente eu faço um dedo quadradão, mas dessa vez eu não ficou tão quadradão como eu costumo fazer. Eu acho que deu pra poder notar que ficou em perspectiva, ficou tridimensional, mas não tão grosso como eu fiz no último desenho do Sonic. Eu fiz. E passando um pouco mais nesse desenho, eu fiz a espada no Kakashi, fiz alguns poucos detalhes e eu simplesmente terminei o desenho do Kakashi. Esse foi o resultado. Eu fiz mais algumas coisas, mas esse foi o grosso do que eu fiz no Kakashi. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço à distância e até a próxima. Fui!